Olá, esse senhor foi Richard Dedekind, um matemático alemão que no final do século XIX, portanto ele foi contemporâneo do Hardy e do Edmund Landau, no final do século XIX ele apresentou uma definição de cada número real a partir de dois subconjuntos dos racionais. Essa definição, essa conceituação foi chamada de um corte de Dedekind em homenagem a ele. O objetivo da nossa Masterclass de hoje é explicar o que é um corte de Dedekind, em particular um corte do raiz de 2, daí essa figura, explicar uma versão moderna, digamos assim, equivalente do corte de Dedekind, que é o axioma do supremo, que é mais fácil, inclusive, de ser operacionalizado, e os dois explicando a completude da reta real, ou seja, o fato da reta real não ter buracos, no sentido que a gente também vai discutir, para que ao final a gente possa citar um teorema muito poderoso que diz que toda sequência monótona de números reais limitada é convergente. Resultado esse que a gente vai usar na próxima Masterclass para garantir a existência da integral de Riemann para funções da reta na reta que sejam limitadas. Então, comecemos com o conceito de corte de Dedekind. É, na verdade, a divisão do conjunto dos números racionais em dois subconjuntos, A e B, contidos nos racionais, ambos não vazios, e com duas propriedades importantes. A primeira delas é que x pertencer a A implica que o x é menor do que o y para todo y pertencente a B. Em outras palavras, os elementos do conjunto A são racionais que ficam na reta à esquerda de qualquer elemento do conjunto B. E a segunda propriedade é que são três propriedades, tá? Desculpem. A segunda propriedade é de fechamento no seguinte sentido. Se um z é menor do que x e o x pertence a A, então o z pertence a A. Em outras palavras, a gente vai ter a garantia de que, por exemplo, se esse é um elemento do conjunto A, então todo mundo que o precede também vai ser elemento do conjunto A. Terceira propriedade. X, o conjunto A, não tem máximo. Em outras palavras, você não pode, por exemplo, considerar o conjunto A como sendo o conjunto dos números racionais iguais ou menores do que 3, por exemplo. Por quê? Porque se o A fosse o conjunto dos racionais tais que o x é menor ou igual a 3, como 3 é racional, o A teria máximo, tá certo? Então você não pode escolher um conjunto desse tipo. Na verdade, você está obrigando esse limitante superior a ser um número não racional, ou seja, um buraco, quando a reta é vista exclusivamente em função dos números ou dos pontos racionais que ela possui. Para isso ficar menos abstrato, vamos ver um exemplo, como eu prometi, associado a um corte do raiz de 2. Raiz de 2, na verdade, quem é, né? O raiz de 2, ele é um número cujo quadrado é 2, número esse positivo, não é isso?
Então, é um R positivo, tal que o quadrado dele seja 2. E a gente sabe, né, os gregos já mostraram isso, que esse número não é um número racional. Ele não é um quociente de inteiros. E porque ele não é um número racional, ele vai servir para ocupar essa posição. Então, eu vou escolher o primeiro conjunto, que é o conjunto A, como sendo o seguinte. É o conjunto formado pelos números racionais, tais que o x é menor ou igual a 0, ou seja, todos os racionais do 0 para baixo, ou o x é positivo e o quadrado dele é menor do que 2. Então, o que eu fiz? Geometricamente, eu escolhi para A esse conjunto formado por todo mundo que está abaixo ou igual a 0, e eu não faço um risco, eu só faço assim pontilhado, porque eu só estou com os racionais, tá certo? Então é um conjunto discreto, né? É pontilhado. E dos caras que eu estou pegando positivos, só aqueles que, na verdade, a gente sabe agora, né, estão abaixo do raiz de 2. Então, se eu fizer aqui um tracejado diferenciado aqui, ó, para representar o raiz de 2, eu estou pegando, na verdade, os números racionais que chegam tão perto quanto eu queira do raiz de 2 por baixo, mas não são iguais a raiz de 2, porque a gente viu que um número cujo quadrado seja 2 não é um número racional, tá bom? Então essa é a representação do A. E quem vai ser o B para a gente? O B vai ser todo o resto dos números racionais. Vamos ver se esse par satisfaz as condições do corte de Dedekind. Primeiro, são subconjuntos dos racionais? Certamente. Por quê? Porque o A é subconjunto dos racionais e o B também é subconjunto dos racionais. São não vazios? Claro. Por exemplo, o 0 está no conjunto A e o B tem qualquer racional acima do raiz de 2. Por exemplo, como o raiz de 2 a gente sabe que é aproximadamente 1,41, então, por exemplo, o número 1,5 ele está no conjunto B, porque o número 1,5 é a fração 3 meios, fração essa, portanto, de inteiros, e portanto, é um número racional. Outra propriedade, se um elemento está em A, ele é menor do que qualquer elemento que está em B? Certamente que sim. Por quê? Porque olhando para essa figura geométrica, a gente percebe que o A, na verdade, é composto por todos os racionais abaixo do raiz de 2. Portanto, os elementos que sobraram são os racionais acima do raiz de 2. Portanto, qualquer elemento do A, ou seja, qualquer racional abaixo de raiz de 2, é menor do que qualquer elemento de B, ou seja, que qualquer racional que está acima do raiz de 2. Então, a propriedade I é verificada. E a propriedade 2I? Ou seja, se um certo Z, aqui desculpe, né, eu tenho que explicar Z racional, né? Ele está abaixo de x de A, então o Z está em A. É verdade. Porque se o Z é um racional qualquer que está abaixo de um certo elemento aqui do conjunto A, por exemplo, esse elemento aqui ó, é um elemento do conjunto A. Se o Z é um racional que está para baixo, é certeza que ele está em A. Por quê? Porque todo elemento racional abaixo do raiz de 2 está em A. Agora, como eu escolhi algum e eu depois considero um outro abaixo dele, então o abaixo dele também está abaixo do raiz de 2, porque o próprio x já estava abaixo do raiz de 2. É por transitividade, né? O x está abaixo do raiz de 2, o z está abaixo do x, então o z está abaixo do raiz de 2. E o z é racional. Terceiro I. A não tem máximo. É verdade, porque esse é um pouco mais sutil. Porque se você escolher aqui, olha, um número racional cujo quadrado é menor do que 2, você consegue exibir um outro racional
maior do que ele, cujo quadrado ainda é menor do que raiz de 2. Eu não vou provar isso com todo rigor, mas eu quero convencer vocês de uma forma, na minha opinião, bastante razoável. Vamos usar uma aproximação do raiz de 2 um pouquinho melhor, que é 1,41, 42, 135. Se você pensar, por exemplo, nesse mesmo número, ou seja, nesse número racional que está abaixo do raiz de 2, tá? Isso é uma aproximação por falta. É verdade que se você, por exemplo, escolher o número 1.4142.135.000000001, o quadrado desse número vai continuar sendo menor do que 2. Esse já era. Se você escolher uma quantidade de zeros convenientes antes do 1, é certeza que o teu número vai estar muito, muito perto desse. Tão perto quanto você queira. E, portanto, se esse número tinha quadrado menor do que 2, esse vai continuar tendo. Isso é só uma visão intuitiva, é um insight geométrico para o que dá para ser demonstrado. Portanto, é verdade que o A não tem máximo, porque esse aqui faria o papel desse racional, que estaria acima desse racional, e que ainda ambos seriam menores do que raiz de 2. Então, como a gente cumpriu essas três propriedades, e o B é tal que unido com o A dá todo o Q e o B também é não vazio, a gente tem um par AB, que é um corte de Dedekind, e esse corte está associado a esse buraco chamado futuramente, de raiz de 2. Por que buraco? Porque, como eu falei para vocês, a gente está considerando na reta apenas os números racionais. Como você deve ter percebido, esse corte de Dedekind, ele é capaz de definir o número real raiz de 2. Ele tapa o buraco que estaria associado a esse número que é também real. Agora, eu gostaria de falar com vocês a respeito do chamado axioma do supremo. O axioma do supremo diz que todo conjunto ômega, subconjunto dos reais não vazio, limitado, superiormente, admite ou tem supremo. Então, antes de mais nada, vamos entender o que isso está falando. Um conjunto é limitado superiormente quando? Quando existe um número real tal que o x é menor ou igual a m para todo x do seu conjunto. E a gente pode dizer que esse conjunto A, que eu vou repetir aqui, olha, x racional, tal que o x é não positivo ou positivo e de quadrado menor que 2, ele é limitado superiormente. Por quê? Porque existe um m real, por exemplo, o 2, tal que o x é menor ou igual a 2 para todo x de A. Então, isso significa, no fundo, que o meu A, ele tem o 2 por majorante de A. Outro sinônimo é cota superior de A. Mas agora eu pergunto para você, será que essa cota superior de A, ela é econômica? Em outras palavras, será que eu não poderia escolher uma cota superior mais inteligente, mais enxuta? Eu sei que os elementos de A, lembrem, são os racionais que estão abaixo do raiz de 2. E a gente sabe
que uma boa aproximação, digamos, racional do raiz de 2 é essa. Então, o que me impede de escolher, por exemplo, o 1.42.136 como um majorante de A? A resposta é nada. Esse também é um majorante do conjunto A. E será que eu poderia escolher, por exemplo, como majorante de A 1.4142.135999998? A resposta é poderia. Então o que você nota? Você nota que esses elementos estão deixando o conjunto A dos racionais cujo quadrado está abaixo de 2, sendo positivos ou nulos ou negativos, para a esquerda. Todos os racionais nessas condições. Ou seja, esse conjunto A aqui, né? A pergunta é, quem é a menor cota superior de A? Quem é o menor dos majorantes de A? Quem é o supremo de A? Existe, em outras palavras, será que existe um último elemento, o mais próximo possível dos elementos de A, de forma que abaixo ou igual a ele estejam todos os elementos de A? No nosso exemplo, você já percebeu, o supremo é o próprio raiz de 2. Então, nesse caso, o supremo do conjunto A é raiz de 2 e, você já entendeu, o supremo, nesse caso, não é um elemento do conjunto, porque o raiz de 2 ele está cumprindo o papel de ser aquela entidade que tapa o buraco, digamos, de qualquer sequência de elementos de A que estivesse crescendo em direção ao extremo, digamos assim, que ela pudesse atingir a direita. Formalizando isso um pouco. O que diz o axioma do supremo é que se você tem qualquer subconjunto não vazio dos números reais, se ele tem uma barreira à direita, um limitante superior, então sempre vai existir uma barreira mais eficiente. A barreira mínima, a menor barreira, o menor dos majorantes. Isso é uma propriedade intrínseca dos números reais. É isso que, no fundo, acaba garantindo que os números reais, diferente dos números racionais, por exemplo, eles não têm buracos. Porque, como você viu nesse exemplo aqui, em relação aos racionais, você não consegue encontrar nos racionais um menor majorante para esse conjunto. Porque quem seria o menor majorante, quem seria o elemento mais enxuto, que deixaria todo o conjunto A para a esquerda, é um elemento que não estaria aqui. Então, os racionais têm buraco, que é exatamente essa barreira que nos racionais ela não existe. Mas os reais, eles completam os racionais. Eles tapam essas barreiras. Eles tapam esses buracos que, digamos, seriam assim indefinidos se você permanecesse nos números racionais. E o grande resultado que fecha a nossa Masterclass de hoje é o seguinte. Toda a sequência de reais monótona, ilimitada, é convergente.
E vamos ver por que isso está tão diretamente ligado aos cortes de Dedekind e ao axioma do Supremo. No momento que você pega uma sequência de números reais, que é monótona, ou seja, que ela tem um comportamento desse tipo, ela cresce, por exemplo, pode durante algum tempo ser um patamar constante, depois volta a crescer, ou seja, ou ela patamariza ou ela sobe, sempre. Se você pegar uma sequência desse tipo, e ela, entre aspas, depois de patamarizar, ela nunca mais subir, então ela converge para esse valor que ficou parado para sempre. Agora, se ela sempre volta a subir, ela não convergiria, porque ela poderia ir para mais infinito. Mas daí vem essa outra hipótese que é fundamental. É uma sequência limitada. Ou seja, eu consigo estabelecer uma barreira. Eu garanto que essa sequência nunca vai ultrapassar esse valor de y. Por exemplo, y igual a 14. Então, esse y, para o x1, vai ter o valor, digamos, sei lá, x1, colocando assim, né? O x1 tem o valor 3. O x2 tem o valor 3.2. O x3 patamarizou, tem também o valor 3.2. O x4 já tem o valor 4.7. À medida que você está criando uma sequência que ou sobe ou permanece na mesma altura, digamos assim, só que essa sequência, portanto monótona, ela é limitada, ela tem uma barreira, então é certeza que ela vai convergir. Ou seja, é certeza, por causa desses dois resultados, que você vai ter uma menor cota superior. E essa menor cota superior vai ser o supremo de um subconjunto dos reais. Mas todo subconjunto dos reais não vazio, que tem barreira, tem uma barreira que é a mais eficiente. Não por acaso, essa barreira mais eficiente vai ser o limite da sequência que a gente está considerando. Espero que vocês tenham gostado. E, como eu falei no começo, esses resultados vão ser úteis na nossa próxima Masterclass, que, portanto, pode ser mais um bonito exemplo para tentar deixar essas coisas ainda mais claras. Até lá!